Bem, prosseguindo o conteúdo do sexto ano, em relação aos povos que invadiram a Mesopotâmia, eu devo dizer a vocês o seguinte, não é? Por favor, sexto ano, abra o livro aí na página 78, que nós temos a finalização desse governo de Hammurabi, não é? E o início de um outro império que vai invadir a região da Mesopotâmia. Pois bem, 78 diz assim, nesse trecho final aí da página, o penúltimo parágrafo então, diz assim: durante o governo de Hammurabi, houve uma fase de grande estabilidade e crescimento da Babilônia, encerrada com a morte do rei. Como a Babilônia dependia totalmente das ações de Hammurabi, começaram a surgir conflitos internos, novamente entre as cidades-estado, facilitando a invasão de povos como os hititas e cassitas. Essa descentralização política, mais uma vez, foi interrompida com a chegada dos assírios ao poder. Bem, pessoal, é bom deixar bem claro para vocês o significado desse termo descentralização. Ou seja, que o governo não estava sendo administrado por uma única pessoa. Não. Havia ali uma descentralização, ou seja, várias pessoas, o governo agora estava, de que forma? Muito bem, descentralizado, subdividido em várias formas de administrar. Muito bem, não é isso? E agora, isso era muito comum para a época, viu? Tem momento que o governo fica centralizado, tem momento que o governo fica descentralizado, dependendo de como se apresentava cada região, cada divisão, cada território. Ocorria muito isso. Tá bom? Ainda na página 78, você vê, eita professor, mas um povo vai invadir a região da Mesopotâmia? Ninguém passa muito tempo lá não? Passa. Quando a gente for ver daqui a pouco o segundo Império Babilônico, vai passar muito tempo. Nesse segundo Império Babilônico vai surgir a figura de quem? Isso, estou antecipando para você, viu? Ele mesmo, o não menos famoso Nabucodonosor. Ele vai estar lá à frente do segundo Império Babilônico. Não é? Mas antes disso, vamos prosseguir o nosso conteúdozinho. O Império Assírio. Os assírios há muito tempo já estavam às margens do rio Tigre. Muito bem. Devido ao enfraquecimento da Babilônia, consolidado após a morte de Hammurabi, as cidades-estado mais uma vez se tornaram autônomas e passaram a gerar conflitos entre si. Olha aí, tem que ter essa noção do que significa autonomia, não é? Muito bem, tem que ter essa noção, por favor. É quando aquela cidade vai poder ficar independente, vai gerir ali a sua cobrança de impostos, vai ter a sua forma única de administração, não é isso? Isso. E passaram a gerar conflitos entre si. Com isso, os assírios tomaram o controle das regiões mesopotâmicas e se concentraram no Planalto de Assur, parte norte da Mesopotâmia, fundando seu império no ano de 1300 a.C. Aqui nós temos
uma imagem, não é, de um guerreiro em cima daquelas carruagens que ficavam só em dupla ou unicamente uma pessoa aqui, e formação desses carros de guerra, tá bom? Tem aqui uma legenda que diz o seguinte: os assírios dominaram a Mesopotâmia a partir de 612 a.C. e possuíam um exército forte com carros de guerra, lanceiros e arqueiros. Pronto. Dito isto, vamos avançar para esse trecho que fala sobre a formação dos assírios. O fato de os assírios serem ótimos caçadores facilitou a fabricação de armas por esse povo, à medida que os armamentos eram aperfeiçoados, o poder militar assírio era fortalecido. Desse modo, não tardou para que montassem o primeiro exército da história, treinado e estruturado para guerras, utilizando arqueiros e lanceiros, bem como carros de guerra. Com o controle das tecnologias bélicas e um exército organizado, os assírios logo iniciaram seu processo de expansão para outras regiões, como Armênia, Síria e Egito. A conduta político-militar dos assírios era muito temida, visto que o tratamento dado aos povos derrotados em guerra era impiedoso. Na maioria das vezes, o exército assírio não fazia escravos. Antes matava os principais guerreiros e não poupava crianças e mulheres, destruindo quase por completo o povo derrotado. Além de beber o sangue dos derrotados, também os torturava com mutilações em público para que não houvesse tentativa de resistência. Por volta do ano 612 a.C., os assírios foram derrotados pelos caldeus, que deram início à fase conhecida como Segundo Império Babilônico. Chegamos aqui no Segundo Império Babilônico, eu até falei sobre ele logo no início da aula, não foi? Isso, muito bem, tá ligado aí, parabéns. Diz assim, página 80. É preciso você ter em mente, de uma forma muito clara, muito objetiva, os povos que invadiram essa região da Mesopotâmia. Essa quantidade de povos não é à toa. Um dos motivos era o interesse para uma região rica do ponto de vista da agricultura e uma região rica do ponto de vista da quantidade de água, para facilitar o desenvolvimento dessa região. Não esqueçam disso, hein? Muito bem. Segundo Império Babilônico. Como os assírios formavam um estado que possuía o militarismo como base, causavam bastante temor a outros povos. Mesmo assim, os caldeus enfrentaram o Império Assírio e o derrotaram. Como conseguiram isso? Os caldeus aprenderam as técnicas de guerra dos próprios assírios. Após séculos de conflitos e alternâncias no poder, a região da Mesopotâmia se encontrava em crise e desestruturada. Não é? A chegada de quem ao poder? Daquele que eu falei inicialmente.
Que foi quem? Ele mesmo, Nabucodonosor, que governou entre 604 a.C. e 561 a.C. Permitiu nova estabilidade, praticamente uma reconstrução da Babilônia. Foi o que ele fez, através de uma excelente administração. É dessa forma que a gente define a administração de Nabucodonosor como excelente. Não é? A fama que ele possui não vai ser à toa. Formação de um grande exército, e os babilônicos vão invadir várias regiões, tomar posse de vários territórios. Tá bom? Bem, pessoal, eu vou deixar para vocês a página 81 como sendo a sua tarefinha de casa. Página 81, 81, como tarefinha de casa. Tchau para vocês, um forte abraço, se cuidem e até a próxima. Tchau.